Pessoal, uma boa tarde mais uma vez. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. E o tema de hoje é simplesmente maravilhoso: fé, arrependimento, perdão, porque nós falamos sobre a origem do mal, abordamos a respeito do perdão e da salvação, né, da história da redenção, é, como foi possível agora esse perdão, e hoje nós vamos estudar a respeito do perdão propriamente dito. E é muito legal porque nós temos muitos textos da Bíblia para poder abordar, né? Muito legal. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? E vamos aqui. Ok. Nosso estudo de hoje é o número 5, tá? É fé, arrependimento e confissão. Se a gente não confessar os nossos pecados, a gente não tem chance de nenhuma, né, de salvação. A pessoa que realmente quer a salvação, ela precisa reconhecer que é pecadora, que ela tem problemas e que ela precisa de Deus, né? Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, males inclusive físicos, aqueles males que passam da mente, né, do coração para o físico, têm origem em sentimentos de culpa. Então, é muito, muito importante esse tema de hoje: fé, arrependimento e perdão. Ah, o pecado tem uma ação devastadora na vida das pessoas, e muito embora muitas pessoas não reconheçam isso, né? Tem gente que nega a existência do pecado, que é uma loucura. Então, o que fazer com essa estrutura, digamos assim, pecaminosa com a qual nós, seres humanos, nascemos? Vai Tem remédio, tem solução para isso? Como nos livrar de suas terríveis consequências? Então, nós vamos observar que a palavra de Deus aponta uma saída para o problema do pecado, o problema da culpa. É o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje, né? Fé, arrependimento e perdão, né? Então, nós vamos observar aqui a importância da fé. Nós estamos citando aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, parece uma loucura no mundo em que nós vivemos, em que tudo é baseado em experimentação. As pessoas precisam tocar, precisam ver, precisam sentir o olfato de alguma coisa para poder perceber. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que, quando se trata de questões espirituais, a fé, ela é essencial. E fé é você crer naquilo que você não vê. É você acreditar mesmo que você não veja. E a fé tem um objetivo. E segundo Hebreus 11, versículo 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador, ou seja, premiador dos que o buscam. E em 1 João 5,4 é escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o objetivo da nossa fé é que nós tenhamos vitória sobre essas sequelas do mundo de pecado, no qual todos nós estamos envolvidos, né? Então, como é que se desenvolve essa fé? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé se desenvolve pela pregação. Então, quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta. A fé que se requer de um cristão é como a daquele garotinho que estava no alto de um poço, seu pai estava no fundo do poço, o poço era escuro, o menino não conseguia ver o pai, mas o pai disse: filho, pula. E mesmo sem ver o pai, ele confiava, ele estava ali confiante que seu pai iria segurá-lo. E ele pulou e o seu pai o segurou embaixo, né? Então, isso aí é a demonstração da verdadeira fé. Então, a primeira pergunta: o que é fé e qual a sua importância na vida cristã? Nós já vimos alguns desses textos aqui no quadro ali, em Hebreus 11, 1 e 6, Romanos 5, 1 e Tiago 2, versículo 6, né?
É, Hebreus 11:1, nós acabamos de ler, o verso 6 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é premiador, digamos assim, daqueles que o buscam. E Romanos 5, versículo 1, esse texto é um texto clássico, né? Um dos principais textos da Reforma Protestante, século XVI. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós somos justificados mediante a fé, a gente tem paz com Deus. Isso traz uma consciência limpa, isso traz tranquilidade, isso traz uma vida serena quando Jesus Cristo está na nossa vida, quando Ele está no nosso negócio, né? E Tiago 2,26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, ou seja, o corpo sem fôlego, sem hálito de vida é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé, embora seja algo abstrato, ela tem que produzir frutos. E os frutos da fé são as obras. Ou seja, se eu sou uma pessoa que creio em Deus, as minhas ações, as minhas atitudes, a maneira como eu interajo com as pessoas, tem que demonstrar que eu realmente sou uma pessoa que estou ligada a Deus, né? Então eu tenho que reproduzir na minha vida as obras de Jesus Cristo. Então a resposta é: fé é certeza. Ela agrada a quem, pessoal? Agrada a A Deus. A e Deus. produz paz. A fé sem obras é o quê? Morta. 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 Tá? Então, se você não anotou aí no seu material, você anota agora, né? A segunda pergunta é: qual é o objetivo da fé? Primeira carta de João 5:4, 1 Pedro, versículo 9. Luciane, você quer ler aí no 4, primeiro João 5:4? Sim. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence O o mundo, mundo, a nossa a fé. nossa fé. Então, pensa na pergunta aqui: qual é o objetivo da fé? Né? Agora, outra. Agora vamos pedir, eu não sei se a Lorena pode ler, né? Primeira Posso carta de sim. Pedro, 1 Pedro 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esse fim aí, Lorena, não é fim no sentido de término, mas no sentido de finalidade. É a palavra telos do grego. Pode ser traduzido como fim ou finalidade. Então, se você colocar finalidade, fica mais claro. Obtendo a finalidade da nossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a finalidade da vossa fé é a salvação de vossa alma. A finalidade de nossa fé é a salvação de nossa alma. Ok? Então, vamos lá, respondendo, né? A resposta é. Qual é aqui o objetivo da fé? O que que é? Vencer o Vencer mundo, propósito da fé, a salvação. é a salvação. A resposta, né? Vamos lá. E como desenvolver a fé? Romanos 10:17. Como desenvolver a fé? Agora eu vou pedir a Luciene mais uma vez para ler para a gente, Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui é o desenvolvimento da fé. Porque tanto eu quanto vocês, nós estamos lendo a palavra, ela está falando ao nosso coração, e nós estamos desenvolvendo a fé porque nós estamos estudando a palavra, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então a resposta é: a fé vem enquanto ouvimos a palavra de A palavra de Deus. Deus. Exatamente. Então nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Agora, o que Jesus veio fazer? Lucas 5:32. Quer ler, Lorena? Sim. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que que Jesus Cristo veio fazer? Não veio chamar justos. Não veio chamar aqueles que se acham justos, que não precisam dele, mas os pecadores, que reconhecem pecadores, Pecadores. né, ao arrependimento. Então, qual é a resposta? O que que Jesus Cristo veio fazer? Veio fazer o quê, gente? Chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento. Ao arrependimento. E o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, versículo 4. Não sei se a Geisa pode ler. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, 4. Vamos lá, Geisa, se puder ler aí da Eu não vou tela. poder, não, pastor, desculpa. Ah, tá bom, tá. Eu sei que você tem as Não, crianças aí, tá, mas aí tá. eu vou pedir a Luciene para ler Romanos 2:4. Uhum. Ou desprezas a riqueza da sua bondade,
e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então vamos lá. Ele tá, na realidade é uma pergunta, né? Isso é bom desprezar as riquezas, Uhum, bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Aí vem a pergunta, né? O que que nos leva ao arrependimento? O quê? A bondade bondade de de Deus nos Deus. leva ao arrependimento. Que na verdade não é algo que é produzido por nós. É como se a gente pegasse o nosso coração e colocasse assim na mão de Deus, Senhor, trabalhe meu coração, porque eu mesmo não posso fazer nada por mim, porque eu tenho natureza pecaminosa, meus pensamentos são constantemente maus, como diz Isaías. Mas quando eu pego meu coração e coloco nas tuas mãos, eu sei que tu vai produzir coisas boas nesse coração e ele vai ser transformado, né? Então é isso aqui que o texto quer dizer, tá? Bom, vamos ver agora aqui. Não sei se vocês estão vendo bem esse quadro, né? Esse quadro aqui mostra um carro que vem por uma estrada e aí tem aqui uns obstáculos, né? Que foi colocado aqui certamente pela Departamento de Trânsito, dizendo que você não pode passar para lá. Você vai ter que desviar por esse caminho aqui, tá? Por quê? Porque do lado de lá tem uma ponte caída. Se você for aqui, você vai cair, você vai se machucar, pode perder até a vida. Tá certo? Então veja aqui o que diz o texto aqui em Romanos 2,14, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Então a lei, ela serve para conduzir a nossa vida, para nos dar norte, né? Aqui tem uma lei. Essa lei diz: não passe por aqui, porque ali você pode perder a sua vida. Então vá por aqui, pelo outro caminho, né? Então Lucas 15:10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Ou seja, o que que é arrepender-se? Arrepender é mudar de rumo, não é? É você sair do rumo da perdição e vai para o rumo da vida, né? Veja aqui, olha, Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador, está falando de Jesus, né? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Aí agora em Lucas 15:7 está escrito assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entendeu agora? Então, esse texto aqui é para nos mostrar que o arrependimento é mudança de rumo, arrependimento é mudança de vida, né? Então, o que o pecador arrependido faz? Salmo 38:18. Vamos lá, Lorena, quer ler para gente? Sim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o arrependimento leva a gente a sentir tristeza pelo pecado, né? Você se sente mal com aquilo que você praticou, que você sabe que não é legal, tá certo? Então, o que que acontece com o pecador? Ele faz o quê? Ele Ele confessa confessa os pecados. os pecados a Jesus. Se você ler lá o Salmo 32 e o Salmo 51, eu recomendo que vocês leiam depois de terminar aqui, né? Antes de dormir, peguem o Salmo 32 e 51. Esses dois salmos, eles abordam a respeito do arrependimento de Davi, que havia cometido um grande pecado, né? O pecado de Davi foi grande mesmo, né? Davi mentiu, cobiçou a mulher que não era sua, e depois ele ainda matou o homem que era esposo dessa mulher, para esconder o seu pecado. Até que finalmente o profeta Natan foi lá e disse: olha, você. É claro que Natan teve muito jeito de apresentar o fato para ele, e ele ficou profundamente arrependido, né? Ele realmente ficou muito arrependido do que ele fez, né? Então, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Primeira carta de João 1:9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2:5, Jesus é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele é o único que pode nos perdoar, mais ninguém. Então, o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios 28:13. Quer ler, Lorena? Sim. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa deixa e alcançará a misericórdia. É porque às vezes a pessoa comete um grande crime, ela comete uma grande maldade, só que ela esconde.
ela não está arrependida, então ela encobre aquilo, não é? Então ela nunca vai prosperar na vida espiritual. Então tudo aquilo que a gente faz que não é legal, se você prejudicou alguém, você tem que ir até essa pessoa e pedir perdão a ela. Se ela vai aceitar o seu perdão ou não, isso não é problema seu. Aí já é com ela. Mas se você pedir perdão a uma pessoa quem você ofendeu e pedir perdão a Deus, para Deus você cumpriu a sua parte. Entendeu? É isso que o texto quer dizer. Então, qual é a resposta? O que que acontece com essa pessoa que não confessa? Ela jamais, Prosperará. prosperará. mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? E agora, o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Esses textos que vêm aqui agora, eles são muito legais, sabe? Miqueias 7, 18, 19, 1 João 9, que a gente viu, né? E Isaías 43, 25, né? O que Deus faz quando confessamos nossos pecados, tá? Vejam só. Miqueias 7, 18, 19 diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante de tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados das profundezas do mar. Isso é maravilhoso, gente. Isso é simplesmente maravilhoso. Ele pega os nossos pecados e ele joga na profundeza do mar, ou seja, Deus realmente se livra deles. E 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, quando Deus perdoa, ele perdoa mesmo. O que que ele faz com os nossos pecados? O que que ele faz, Luciene? Lança nas profundezas. Ah, Da profundeza do ar. E ele faz o que, Lorena? E ele nos perdoa e purifica. Deus apaga as nossas transgressões. Amém. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, aqui nesse quadro, nós temos uma outra seção, né? Que é a confissão. Nós vimos fé, vimos arrependimento, agora a confissão. Não é isso? A uhum. confissão, como é que deve ser isso? Como é que acontece isso, né? Como é que acontece o perdão, tá? Primeiro, eu tenho convicção, né? Eu tenho convicção. Essa convicção me leva ao arrependimento. Ok? Esse arrependimento, ele provém da fé. E a fé é pela graça. Na verdade, é o seguinte: a graça de Deus atua no meu coração, me leva a ter fé. Essa fé que faz com que eu tenha arrependimento. Esse arrependimento vai me levar à confissão. E por essa confissão eu sou levado ao perdão de Deus. Ele me perdoa quando eu dou esses passos aqui, né? Então, Miqueias 7,18, esse texto que nós acabamos de ler agora, né? Então, veja. O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, 7. Quer ler, Lorena? Sim, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu acho maravilhoso esse texto aqui, ó, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar, ou seja, ele está ansioso por nos perdoar. Isso é algo realmente maravilhoso, né? Então, aqui é a resposta, não é? A resposta a essa pergunta aqui, olha. O que Deus espera de nós hoje? O que que ele espera de nós, Luciene? Deixemos o caminho do mal, nos convertamos, nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Eu Não tenho deixemos o que. Sim, pode falar. uma pergunta só no sentido de confissão. O que seria, no caso, confissão? Porque é, eu já falei, eu venho da, da religião católica, e para a religião católica, confessar é ali falar para o padre aquelas coisas todas, isso, e aí ele. O que seria de verdade confissão? Bom, vamos lá. Vamos aqui. Segundo a palavra de Deus, nós confessamos os nossos pecados a Ele, Deus. Entendeu?
Nós vamos até Uhum. Deus em oração e confessamos a Ele. Porém, Ah, porém, aqui nós temos que levar em consideração o seguinte: quando você peca contra um ser humano, o seu próximo, quando você erra contra o seu próximo, você pecou contra Deus, entendeu? uhum. Então, Sim. vamos supor que você enganou um amigo seu, você enganou, e você ficou arrependido com aquilo. Você vai até esse amigo e fala assim, meu amigo, olha, tal dia assim, 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 eu enganei você. Eu fiz algo que eu não deveria ter feito com você. Eu peço você que me perdoe. E aí, se for o caso de reparação, ou dinheiro, ou objeto, seja o que for, você repara. Se for apenas uma questão moral, você pede perdão à pessoa. Entendeu? Aí, uma vez que você pediu perdão a essa pessoa, se ela for uma pessoa de boa índole, ela vai abraçar você, vai dizer, poxa, legal, tudo bem. Aí, o que que você faz? Você vai até Deus e diz assim, Senhor, tal dia eu errei contra o meu amigo fulano, já pedi perdão a ele, quero pedir perdão ao Senhor por ter praticado esse mal contra ele e contra ti. Entendeu? Uhum. Isso é que quer dizer, então, a Ah, confissão. uhum. Tá Uhum. bom? Obrigada. Então, Tá bom, tá. essa é a confissão bíblica, né? É a confissão bíblica. Isso é importante a gente saber disso, né? Então, continuando, né? Vamos recapitular agora para a gente poder fechar a nossa lição. Eu vou falando e vocês vão respondendo em vermelho, tá? A fé agrada a. Deus, Deus, Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer o mal. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus, Jesus Deus, veio chamar pecadores, ao pecadores, ao arrependimento, quem não confessa os pecados jamais, prosperará. prosperará. mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do, Mar, Ma- pois é grandioso perdoar. Perdoar. em perdoar. Eu fico maravilhado com isso, muito maravilhado, né? Até porque eu sou uma pessoa que eu vim para a Igreja Adventista aos 24 anos de idade, quando eu aceitei Jesus Cristo. Embora eu seja filho de Adventista e neto de Adventista, meu pai não era, então eu tive uma vida muito afastada de Deus. E quando eu tinha 24 anos, eu procurei o Senhor e ele me perdoou todos os meus pecados. E até hoje eu sou muito agradecido a ele por isso. Então, gente, se vocês concordem, vocês digam amém comigo. Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Amém. 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 Creio Amém. que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Amém. 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 Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para ele. Amém. 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 Louvado Amém. seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Que Deus abençoe Amém. a todos nós. Pessoal, hoje eu Amém. estou correndinho, né? Que eu tenho um Pastor, compromisso. Sim. pastor, Oi. o senhor tá correndo. A Luciene fez uma pergunta muito interessante, me recordou algo que aconteceu há mais de 5 anos. Eu estava grávida do meu de 6, né? Olha só, uma pessoa veio me pedir perdão. Eu não entendi isso. Para mim, não era para ela me pedir, era para deixar, para ela falar com Deus, como eu entendi. Eu quero saber se tem um erro nisso, se eu tô errada. Assim, ó, essa pessoa, segundo ela, né, tinha um sentimento por mim bom. Depois passou a ter um sentimento não bom, mas eu não percebi em nenhum momento. E justamente no momento que eu estava grávida do meu segundo filho, essa pessoa me ligou num dos piores momentos da minha vida, que eu não estava bem, para me dizer que tinha inveja de mim, que tinha não sei o que lá e que estava me pedindo perdão, mas eu não sabia de nada disso. Seria o correto essa pessoa me ligar para pedir perdão ou seria ela com Deus, já que eu não percebi nada? Na Ela nunca me disse verdade, uma palavra, na verdade nunca me disse ela nada. estava tendo um problema de consciência. E para ela se Uhum. livrar da consciência pesada, ela precisava esboçar isso para você. Ela se sentia desleal a você. Ela se passava por amiga, mas ela tinha um sentimento de inveja. Agora ela estava arrependida. Então, no momento em que ela confessou isso para você, você tinha que dizer: Louvado seja Deus, porque você aceitou o toque dele no seu coração. Aí, naquele momento, você deveria chamá-la para orar, entendeu?
e reiterar o perdão de Deus na vida dela e ajudar você também a ter um coração perdoador para com aqueles que lhe pedem perdão. Em relação a isso, eu não tive nenhum problema. Sabe, no Uhum. momento, para mim, pastor, estava num dos piores momentos para mim. Eu tinha muito enjoo e muita dor, exatamente no momento em que eu falei assim: Mas Senhor, ela, o que ela que pode. possivelmente não soubesse disso, né? Se ela não soubesse, mas eu não estava no sentido de psicologia para orar e tudo, mas eu lembro exatamente que eu pedi a Deus força e, Senhor, o que é que falta acontecer? E justamente nessa hora que ela me ligou, quando eu estava no pior momento, que ela me ligou, mas graças a Deus, eu não tenho mágoa, não. Não tenho mágoa nada dela, não. Perdoei, inclusive, eu orei com ela, e eu falei ainda para ela. Você deve orar a Deus, porque a mim você não me fez nada. Eu nunca ouvi ninguém dizer nada Uhum. dela para mim. Nada, Então tá nada, ótimo. nada. Isso Então não, tá mas resolvido. eu quero dizer assim, que quando acontece isso, não é necessário, não seria no caso dela necessário se dirigir a mim, até porque o meu caso poderia piorar, porque eu não estava nada bem. Eu não estava Se ela bem, eu não sabia estava bem. se ela sabia que você não estava bem, ela não deveria ter falado com você nesse momento. Ela poderia ter aguardar para quando você estivesse num bom momento, então ela conversar com você. Agora, para Não, ela aham, era um problema de entendi. consciência, entendeu? Para ela era um Eu problema de sei, consciência. entendi. Mas o senhor falou Agora, uma coisa muito interessante. Aí, o jeito como a gente fala, às vezes poderia me ligar e perguntar: Você tá bem? Tá tudo bem? Eu gostaria de falar uma uhum, coisa séria com você. Já foi logo, eu entendo o lado dela. uhum, Graças a Deus que naquele momento eu não estava na carne, não estava assim, coisa. Eu não estou julgando a gente tá errado, eu entendi, mas é muito uhum, interessante o jeito como o senhor falou que o profeta falou para Davi sobre o pecado e ele se arrependeu, uhum, né? É muito exatamente. interessante o jeito como a gente vai falar para o outro. E graças a Deus deu tudo certo, sabe? Mas foi uma experiência aqui que eu disse: Uau, Senhor, é muito interessante ter ouvido essa mensagem de hoje e tirar essas dúvidas. É, Amém. muito bom. Amém. Amém. Pessoal, até amanhã Amém. eu coloco a próxima lição para vocês, tá? Até amanhã, Obrigada. tá? Olha, fiquem com Deus. Vamos Amém. fazer uma oração para a gente terminar, né? Elevadíssimo Pai, eu te agradeço muito pela bênção de termos estudado um tema tão maravilhoso que esboça, Senhor, Senhor Deus, o teu caráter perdoador, amoroso, amável, e nós estamos muito felizes por isso. Que o Senhor abençoe também os outros que vão assistir a gravação, para que eles também sejam edificados, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Deus abençoe Obrigada. a todos, tá? Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Amém. Sim. Tchau, Tá, tchau. tchau, gente.